Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no livro bem conhecido, Daniel, capítulo 1, e me deram um tema sobre homens com propósito, e quero também parabenizar esses homens aqui do Ministério de Louvor, que bênção, hein? Nota 10, que Deus abençoe os irmãos aí. Gostei. Homens com propósito, né? Mas Deus vai falar para todos nós nesta noite. Acharam Daniel, capítulo 1, a partir do versículo, nós vamos ler esse capítulo praticamente todo, mas é necessário para que o Senhor fale conosco. Vamos ler? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovem e que não houvessem defeito algum, de boa aparência, de conhecimento e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe do eunuco lhe pôs outro nome, a saber, Daniel por Belsazar, Ananias por Sadraque, e a Misael por Mesaque, e a Azarias por Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção e iguaria do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia e entendimento do chefe do eunuco, diante do chefe do eunuco. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque viria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos constituiu sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se deem legume a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção e iguaria do rei. E conforme vier proceder para com os teus servos, e ele constituiu isso. Só um segundinho que apagou aqui. Então disse Daniel, e constituiu isso: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se deem água e legume. Então se experimente diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção da iguaria do rei, e conforme vier proceder para com os teus servos. E ele consistiu isso e experimentou 10 dias. E ao final dos 10 dias, a aparência do seu semblante era melhores, e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia da iguaria do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhe a porção das iguarias dos vinhos que devia beber, e lhe dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus deu entendimento, deu conhecimento, inteligência de todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Ao fim dos dias em que o rei tinha falado
que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Amém? Bem, foi um capítulo um pouco longo, mas se faz necessário. Essa história conta de uma tragédia, já que havia sido pré-anunciada através de vários profetas, como os irmãos conhecem. Profeta Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Esses profetas já anunciavam em Jerusalém essa tragédia que aconteceria, que Jerusalém seria tomada por outra nação. Era uma tragédia pré-anunciada. Abacuque, Sofonias, Isaías, Miqueias, todos eles já profetizavam isso durante anos e anos e anos e anos. Essa tomada para a escravidão incluía não só entre os povos, mas a nobreza daquela cidade, como o texto fala aqui. Pessoas que desfrutavam, como aqueles jovens já de riqueza, eram abastados em suas despensas, não lhe faltava nada, comia quando queria, eram pessoas bem-sucedidas. Nós lemos lá no texto, nós vamos falar isso no decorrer do texto. O rei leva parte dessa nobreza, e jovens também, pessoas que já estavam acostumadas com a vida, na nossa linguagem, uma vida top. Já estavam acostumados com a vida de comprar o que queriam, não lhe faltava nada, sem problema nenhum. Não eram só pessoas comuns, pessoas pobres. Isso já mostra de cara que a luta e a tristeza não escolhe cor, raça, não escolhe o grau social que você tem, não escolhe posição financeira. A crise, ela bate na porta de todos. Eles eram nobres e também foram levados como escravo. A dificuldade, aqui esse texto já demonstra que ela vem para todos. Não foram só levadas as pessoas miseráveis para serem escravas, pessoas pobres, de baixo nível, de baixo conhecimento, pessoas com autoconhecimento, em sabedoria, em conhecimentos gerais. Então, isso já quebra aquela teoria de dizer que um crente não passa por dificuldade. Passa sim, mas há diferenças. Foram levados aqui para cativo pessoas nobres, pessoas de conhecimento, pessoas que adoravam a Deus. E o texto aqui, ele fala que foi levado um grupo de jovens, mas entre esses jovens havia homens de Deus, jovens que se destacavam perante Deus. Não eram jovens que se destacavam só na sociedade, porque o texto fala que eles já se destacavam na sociedade por serem sábios, por serem bonitos, por serem inteligentes, por serem ricos. Mas nós vamos falar de algo diferente. Entre todos esses jovens, havia 4 que se destacavam mais ainda. E o que os fez destacar não foi o fato de serem nobres, de serem inteligentes, de serem muito diferentes dos outros, mas foi algo muito mais além, algo decisivo, que chama a atenção de Deus, que não é a condição que você se encontra, não é a condição financeira que chama a atenção de Deus, mas o que o destacou aqui foi que
aquele jovem propôs algo em seu coração para que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluias. Bem, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Aqueles jovens, eles foram para o cativeiro, mas eles tinham um propósito. O cativeiro não mudou o propósito que havia no coração daqueles homens. Havia um propósito naqueles 4, o texto fala que foram levados vários jovens da elite. Mas agora o texto também fala que 4 se destacaram. E nós vamos ver por quê. Por causa do propósito. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite, que o Espírito Santo já falou no meu coração. O que é propósito? Se nós formos ver no dicionário, propósito quer dizer que intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, uma finalidade, um intuito. E quando eu estava lendo, eu já tinha visto, mas eu encontrei nessa leitura, o Mark Zuckerberg, aquele fundador do Facebook, ele diz que propósito é um senso de pertencimento, aquilo que se busca alcançar. E olhando para o lado objetivo da vida, todos nós, a partir de entendimento, quando nós passamos a ter o entendimento, nós tivemos um propósito, mesmo sem saber o significado disso, em toda a nossa vida, a partir de um entendimento nosso de criança, de adolescente, sem perceber a finalidade da palavra, o sentido da palavra, todos nós já tivemos um propósito. Quando criança, mesmo sem entender o objetivo, a gente fala assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Você cria um propósito ali. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Quando crescer, eu quero trabalhar. Meu filho falava que queria trabalhar naquele caminhão da Colurbe, porque ele achava legal os caras irem pendurados ali atrás. Hoje ele é professor. Ele estava com esse propósito quando era criança. Então, sem que percebamos, desde criança nós criamos propósitos. E propósito é isso. Propósito é o que nos mantém e nos impede de mudar de rumo, de direção, mesmo em face à dificuldade. Os propósitos de quando nós éramos criança mudam, porque criança varia a mente. Mas quando nós falamos de um propósito já maduro, é necessário que nós, como homens, quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher, tenhamos um propósito. É necessário ter propósito. Porque um homem, uma pessoa sem propósito, é uma pessoa sem direção, sem significado. Porque o propósito é tudo aquilo que nós somos. Então, se você vive sem propósito na vida, você está meio sem significado. Porque o propósito é aquilo que você determinou para a tua vida. É o que dá direção para aquilo que você quer. Esses jovens aqui, que nós vamos falar agora do propósito que eles tinham, a vida desses jovens mudaram lá dentro de um cativeiro, porque eles já tinham um propósito. Se eles entrassem ali no cativeiro da Babilônia, sem o propósito de serem servos de Deus, eles não teriam se destacado, seriam comum como os outros. Mas olha como eu falei, lembra que eu falei que propósito é o que dá direção, que propósito é o que diz aquilo que você é, porque quando você tem um propósito na tua vida, dificilmente alguma coisa te derruba e te tira da direção. Pode ser a maior dificuldade, você como o empresário, quando ele tem um propósito, ele cai, ele quebra, mas ele fala, eu vou me levantar de novo, porque eu tenho um propósito de conquistar isso. É propósito. Quando não se tem propósito, qualquer coisa serve.
Qualquer coisa que lhe oferecer, serve. Se aquele jovem entra na Babilônia sem o propósito de ser um adorador a Deus, tudo ali serviria para eles. Porque existem coisas propostas em nossas vidas que são maiores do que o propósito que nós carregamos, aparentemente, são maiores. Mas quando se tem propósito, lembra daquela brincadeira no Silvio Santos que falava assim, aquilo demonstra mais ou menos um propósito. Que a pessoa ficava numa cabine e falava assim, você quer trocar essa caixa de fósforo por um brinquedo? Sim. Aí depois quer trocar a bicicleta pela caixa de fósforo? Sim. Lógico que ela estava vedada ali, né? Não se pode comparar com o propósito real. Mas o propósito é mais ou menos isso. Vem propostas que aparentemente são melhores do que aquilo que você tem no coração, e se você não estiver firme com o teu propósito, você troca. Você troca Deus por uma Babilônia, você troca Deus por um vinho da Babilônia, por uma comida da Babilônia. Bem, vamos lá no texto. O texto destaca a prisão de jovens que não eram comuns, já eram bem-sucedidos. Vamos lá no versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, olha só, que não eram qualquer pessoa, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em ciência, entendimento, conhecimento, e que tivesse habilidade para ficar no palácio do rei. Já eram jovens, versículo 4 diz que já eram jovens pré-selecionados. O mundo tem uma máxima que diz o seguinte: o que é difícil é suportar a queda, permanecer com seu caráter íntegro após a perda. Isso é difícil. Quantas pessoas a gente vê que estiveram bem-sucedidos, mas ele fala que não suporta a queda, não suporta a perda e se suicida. Esse é um dos fatores grandes de suicídio de pessoas que estiveram lá no topo e agora perderam tudo. Eles não suportam a queda e não conseguem permanecer com caráter íntegro após a perda. Aqueles jovens, eles não entraram na Babilônia pobres. Eles não entraram na Babilônia com falta de nada. Eles já degustavam das coisas boas. Então, o que falam de que a escolha deles poderia ser, eles já estavam acostumados a comer uma comida mais simples, como legumes e água, aquilo para eles não era nada. Não, eles comiam já coisas boas. Eles optaram a comer aquela comida e não se contaminar com a comida do rei, porque havia um propósito espiritual na vida daqueles jovens. Eles desceram, eles caíram para o cativeiro, mas o seu propósito com Deus não lhe permitiu que seu caráter fosse mudado. É por isso que nós devemos ter propósito. Vocês estão entendendo? O mundo acha e espera que você não é capaz de ser feliz servindo a Deus. Versículo 10. Acompanhe comigo. E disse os chefes do eunuco a Daniel, é a parte B, melhor. Pois por que viria ele, o vosso rosto, mais triste do que o dos outros jovens da vossa idade? Parte B do versículo 10. Bem, aquele homem, ele pensou, certo, eu quero um ímpio. Quando Daniel propõe no coração e dá uma proposta para eles, fala assim, olha, deixa a gente ficar só no legumes e na água. Como aquele homem não tinha um propósito espiritual, não entendia o espiritual, ele fala assim, olha, por que eu vou permitir isso se o semblante de vocês vão ficar triste, vocês vão ficar pior do que os outros?
O que aquele homem estava falando é o seguinte: não tem possibilidade, não há como, no final dos anos que foram determinados, vocês estarem melhor. É impossível. E o mundo fala isso para nós. Como você vai prosperar na tua empresa se você é fiel a Deus? Como você vai crescer no seu ambiente de trabalho se você é fiel a essa igreja? Se você é fiel a esse caráter? Se o mundo todo está envolvido em corrupção, como é que você vai conseguir ser um funcionário público íntegro? Estão entendendo? O que aquele homem falou para Daniel com medo? Como é que eu vou permitir isso se no final o mundo não acredita que eu e você podemos ser melhores na presença de Deus sem contaminar com o nosso propósito, o nosso caráter fiel a Deus, do que se contaminar no mundo? É impossível aos olhos do mundo. Era isso que ele estava falando aqui. Foi isso que o chefe dos eunucos falou para Daniel. Falou assim: como é que eu vou permitir? Se no final dos 3 anos vocês vão chegar minguado, a pele agarrada com os ossos, o rei vai perguntar: o que foi isso? Foi só água e chuchu, eles não quiseram comer da tua comida. Estava falando assim: é impossível, Daniel, vocês permanecerem do jeito que entraram aqui, sem se contaminar. Essa é a proposta que vão fazer no teu ambiente de trabalho. Não dá para você chegar no cargo de chefia se você não se enturmar. Eu não estou falando para você fazer amizade, não, porque o cristão ele tem a obrigação e o dever de fazer amizade nos ambientes mais inóspitos, mais ruins da terra. Nós temos essa obrigação, porque nós somos luz. Esse negócio de crente não fazer amizade, está fora. Esse negócio de crente falar assim: olha, o meu ambiente de trabalho eu não suporto. Ora para Deus me tirar de lá. Não ora, eu não oro mais nesse sentido, pastor. Eu vou orar para Deus permanecer você lá. Porque é lá que você tem que... No meu ambiente de trabalho só tem corrupto. Você tem que estar lá, porque você é luz. Ora para Deus me tirar do ambiente de trabalho, porque o meu ambiente de trabalho não presta, só tem gente depravada, só tem pessoas que traem marido, que traem mulher. Eu não aguento mais aquele lugar. É lá que Deus quer que você fique, porque é lá que você vai ser luz. Ser luz aqui na igreja, desculpa o termo, com todo respeito, é molinho. Porque aqui só tem pessoas servas de Deus, pessoas abençoadas. Ser luz aqui, nós, na verdade, nem brilhamos. Você acende uma luz durante o dia, não tem efeito. Luz só faz efeito nas trevas. Obrigado, igreja. A igreja sabe. Luz só faz efeito nas trevas. Aquele homem propôs aqui: o mundo acha e espera que você e eu não sejamos felizes. Não precisa ser igual ao mundo para se destacar. Não precisa. Basta você ter propósito, querido. Quando eu estava lendo essa palavra, esse tema que foi me dado, basta ter propósito diante de Deus. Deus está contigo. Sabe por quê? Quando tu entra nas trevas, Ele está contigo. Quando tu entra na Babilônia, Ele também está contigo. O relacionamento de Deus não muda. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Daniel falou: não posso. Oh, aleluias. Daniel tinha discernimento espiritual. Aquilo não era pessoal. Quando Daniel rejeita a comer, nós vamos no texto, não era pessoal, não era birra, não era raivinha de Nabucodonosor, eu não vou comer e tal, não. Daniel sabia que era algo espiritual, porque quer ver? Vamos lá para o versículo 8, parte B. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse comer, é isso, tá? Se contaminar. Oh, aleluias. Daniel sabia que era algo espiritual, não se tratava de comida, querido. Porque na ótica humana, olhando para o lado humano,
Alguém, os amigos de Daniel ou as outras pessoas falaram, nós não sei, o texto não diz, mas poderia falar, Daniel, tem nada a ver, cara. Ou você come ou morre. Deus não vai ligar para isso, pastor Paulo. Tu está numa situação que, claro, todo mundo tem que comer. Deus vai te perdoar, cara. Pastor Felipe, Deus vai te perdoar. É questão de vida ou morte. Meu irmão, mas tem propósito. Quando você tem um propósito de caráter espiritual, de cunho espiritual, é inegociável a tua amizade com Deus Todo-Poderoso. Não se tratava de alimento. Não se tratava de comida, se tratava de amizade com Deus Todo-Poderoso. Era isso que Daniel tinha, era fidelidade, discernimento e amor pelo Deus dele. Ele fala assim, permita-me não comer dessa comida. Mas não se tratava de alimento, porque Daniel não troca uma comida pela outra. Deixa eu lhe contar o que acontecia com essa comida e esse vinho que o rei oferecia. A exegese desse texto diz que esse vinho, essa comida, Nabucodonosor oferecia aos deuses dele, essa comida e esse vinho, porque ele falava, eles achavam, aquele povo, que todos que bebessem daquele vinho e comessem aquela comida, ficaria mais sábio e mais inteligente. Está vendo porque às vezes as coisas precisam de... Melhor, vou reformular o que eu estou falando. Está vendo como todas as coisas precisam de discernimento espiritual? Não tem nada a ver. É só uma comida. Não tem nada a ver. É só um encontro com um amigo no final do trabalho. Não tem nada a ver. É só um negocinho. Isso vai me ajudar. Eu vou poder mais até ajudar a igreja. Eles poderiam falar, Daniel, tu precisa estar enturmado, cara. Tu vai estar lá do lado do rei lá. Você precisa estar representando o nosso povo. Faz o que o rei está mandando. Mas não se tratava de uma comida. Daniel, na mente dele, ele pensou assim, se nós comermos dessa comida oferecida a esse Deus, que eles acham que dá sabedoria e dá inteligência, aonde vai ficar o meu Deus, o dono de toda a ciência, de toda a capacidade? Eu não posso traí-lo agora. Oh, aleluias. Daniel pensou nisso. Quando ao final dos anos Daniel ia chegar lá, o rei ia falar assim, olha como o nosso Deus age. Esses jovens comeram da comida, da bebida, eles ficaram inteligentes porque o nosso Deus os colocaram inteligentes, mas não foi isso que ele pôde fazer. Com certeza, para que isso esteja escrito aqui, aquele rei ficou sabendo, e a história conta disso, olha rei, tu não sabe da maior. Quando aquele rei falou assim, olha, eles são 10 vezes melhores, talvez ele falou, rei, agora deixa eu lhe falar uma coisa, se segura aí no trono, durante 3 anos, esses jovens só beberam água e comeram chuchu e mais nada. Se eles são sábios assim, se eles são mais 10 vezes inteligentes assim, é porque o Deus deles deu essa sabedoria. Você pode aplaudir, você pode glorificar esse Deus que está aqui? Aleluias! Confiança no resultado, em permanecer fiel a Deus. Alguém falou aí, ele é fiel o tempo todo. A palavra de Deus diz assim, ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel para sempre. Sabe o que Deus está falando? Eu não mudo. Vocês podem até não quererem ser fiel, mas eu não posso deixar de ser fiel, porque eu sou a própria fidelidade. Nós é que trocamos. Confiança em permanecer fiel a Deus. Versículo 13. Vamos lá comigo. Viu porque eu precisei ler o versículo todo com os irmãos? Olha o que Daniel fala. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Que coisa maravilhosa! E conforme vires, procederá para com teus servos. Meu irmão, confiança
confiança no resultado em permanecer fiel a Deus. Você tem essa confiança? Quando eles falam, Daniel, você está louco. Daqui a 3 anos vocês vão chegarem lá esquelético. No final de 3 anos vocês não vai ter resultado nenhum. Vem essa proposta para nós no trabalho. Meu amigo, se você não entrar no grupo, vai passar 10 anos aqui, tu não vai ser nada. Se você não entrar na jogada, tu não vai crescer. Se tu não entrar na nossa associação aqui, no final tu não deu em nada. Falaram isso para Daniel. Aí Daniel, ele fala o que nós lemos lá no texto, ele tem confiança. Meu irmão, quando você tem propósito você só coloca propósito naquilo que você tem certeza. Que você confia. Daniel entrou lá com um propósito com o Deus dele e o caráter não muda, ele tem confiança e propósito num Deus que é fiel. Quando ele recebe essa proposta que no final dos 3 anos ele estaria decaído, ele não chama os amigos dele, que seria mais comum, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui entre nós, o que vocês acham? É um risco. Vamos avaliar, dá para ser fiel a Deus ou não? É um risco. Se nós comermos, nós também não tem nada a ver, está todo mundo no mesmo barco que a gente, ninguém vai criticar a gente. O que vocês acham? Eles poderiam fazer essa reunião. Mas ele foi enfático em falar assim, faz o seguinte, você pode estar duvidando porque você não conhece o meu Deus, mas eu conheço e tenho um propósito com ele, e ele tem um propósito comigo. Faz o seguinte, no final desses anos, faz uma comparação entre os jovens que comem o que o rei quer e entre nós. Aí você vai definir no final de 10 dias. Eu faço um teste com você. Dá 10 dias para nós o que nós estamos pedindo e dá 10 dias da melhor comida para esse jovem e depois você faz um teste. Em outras palavras, Daniel vai estar falando assim, faz um teste e você vai ver quem é o meu Deus. Eu confio nele. Você ainda não conhece, mas vai passar a conhecer depois do final dos 10 dias. Irmãos, o mundo precisa conhecer o teu Deus através de você e eu. O Daniel fez um desafio. Eu conheço o meu Deus. Você conhece? Não, então você vai conhecer. Você vai conhecer o meu Deus. No final de 10 dias. Permanecer fiel a Deus nas lutas demonstra conhecê-lo. Permanecer fiel a Deus nas lutas demonstra conhecê-lo. Quando você não conhece Deus, e olha, eu estava falando, a palavra de Deus diz, prossigamos em conhecer a Deus. Sabe porque eu estava falando com um amigo essa semana, eu estava falando assim, olha, na verdade, nós não conhecemos 10%, eu acho que 10% é até um exagero, de quem é o nosso Deus. Porque a gente oscila. Vem uma luta. Jovem, ele não ficou fiel na Babilônia. Jovem que não conheceu a Deus na Babilônia. Jovem com caráter fiel que não se formou na Babilônia. Já veio lá de Jerusalém assim, fiel. E quando entra na luta, quando tudo estava suscetível, quando tudo estava propício para que eles mudassem o caráter, eles demonstram quem ele era. Então, ser fiel, permanecer fiel a Deus na luta, demonstra conhecê-lo. Porque ser fiel a Deus quando tudo está bem, é uma maravilha, é fácil até. Mas quando vem o embate, quando vem o desafio, quando vem a tristeza, quando vem o choro, aí que é difícil, querido. Aí a primeira coisa que o mundo bota é como aquele homem botou, olha, cadê o teu Deus?
Em outras palavras, ele colocou assim: não vai dar ruim, no final de 3 anos vocês vão estar pior. E as pessoas falam assim: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que já permitiu que vocês viessem a serem presos? Aqueles jovens não ficaram fiel na Babilônia, eles permaneceram fiel na Babilônia. Então, dito isso, o que vai definir o que você vai ser na tua luta é o que você é agora. Não pensa que na luta eu vou ser mais fiel. O que vai definir quem você será na luta é quem você é agora. Enquanto eu estou falando, faça uma consulta. Quem é Deus para você agora? Que tipo de cristão você é agora? É só aquela pessoa que entra na igreja, que o louvor gostoso, igual foi aqui hoje, se alegra, se emociona, se arrepia, vai para casa, mas amanhã lá fora o comportamento é outro, é diferente. Que tipo de crente? Isso vai determinar quem você será na luta. Podemos fazer essa pergunta para nós: que tipo de crente eu sou? Eu observo como o Brasil é abençoado por Deus. As pessoas dizem que nós estamos sendo perseguidos. Não estamos, não. O cristão está sendo perseguido. Não está sendo perseguido, não. O que está acontecendo com o cristão dentro do Brasil, ele está colhendo o que está plantando. Só isso. Esses escândalos que se vê, que as pessoas falam: os pastores falando que está sendo perseguido. Não está, não. Lógico que eu estou generalizando, tem uns que eles só estão colhendo o que estão plantando. Perseguido está sendo nos países muçulmanos, que dentro do Alcorão está lá dizendo que nós temos que matar nossos inimigos. Sabe quem é os inimigos para o muçulmano? Um dos inimigos para o muçulmano? Cristão. Inimigo número 1. E eles acham que quando mata cristão, eles ganham galardão na linguagem deles com Deus, com Alá, que eles chamam de Deus. Esses estão sendo perseguidos. Esses estão sendo perseguidos. E mesmo assim a gente vê crente que não abre mão. A gente vê pessoas lá que não se entregam, falando: não nego, eu não vou abandonar meu Deus. Que tipo de crente nós somos hoje? Vai determinar quem você será na Babilônia. Porque a Babilônia pode vir. Estava sendo anunciado, pré-anunciado. Lembra que eu falei 400 anos? Os profetas anunciando: olha, o povo vai ser levado. Mas de tanto estar acostumado a falar que o povo seria levado ao cativeiro, já não dava mais importância. Abacuque, Jeremias, Sofonias, todos eles profetizando, já não dava mais importância. E quando eu estava lendo, eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Está sendo anunciado: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Mas já não damos mais, o nosso ouvido já não percebe, está imperceptível isso. Porque se tanto fala isso, eu vou voltar para buscar a minha igreja. E a gente fica perguntando, e já nem lembramos mais que o céu existe, já nem lembramos mais que Jesus vai voltar, já não pensamos mais na volta de Cristo, já não nos preparamos mais na volta de Cristo, já quando dormimos não oramos, quando ligamos para o irmão, falamos: irmão, e já com firmeza, falando: amanhã sem falta, conta comigo que eu estarei aí. Já não lembramos mais de falar: irmãos, amanhã, se o nosso Deus não vier hoje, amanhã eu estarei contigo. Já não faz mais diferença, já não entra mais na nossa cabeça de falar: irmão, vai amanhã, não sei, Jesus Cristo pode vir antes daqui, quando terminar o culto. Se ele não vier, ele vai vir depois, a gente se encontra. Mas a qualquer momento, isso deveria ser de nós estaríamos se despedindo dos nossos amigos, se despedindo dos nossos familiares, falando: se Cristo não voltar hoje, amanhã eu estarei contigo. Estava sendo anunciado, pré-anunciado na Babilônia. A Babilônia pode vir, amado. Eu espero que não venha. Mas a Babilônia pode vir na sua vida uma dificuldade, uma luta. E quando a Babilônia vem, mesmo por misericórdia, Deus nos atende. Eu quero te consolar também com isso. Babilônia aqui significa, que eu estou falando aqui, significa dificuldades. Aqueles jovens não esperavam, não sabiam o momento,
E sabia que ia acontecer, mas não sabia o momento, mas veio. Assim como a adversidade vem, luta vem. E quando vem a luta, quando vem a Babilônia, uma coisa que eu vou te falar, muitas das vezes você fica só de pessoas. De Deus não, porque Ele sempre está do nosso lado. Só de parente, só de familiar. É Deus chamando para a intimidade. É Deus chamando para uma intimidade, um conhecimento. Ter um propósito no início, todos têm. Levá-lo até o fim, só os convictos nisso. Pedro. Jesus Cristo fala assim, Pedro, Satanás pediu para cirandar você com uma peneira, mas eu orei. Ele fala assim, Senhor, eu estou pronto para ser preso contigo e até morrer contigo. Aí o Senhor fala, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar. Ele tinha um propósito no início, mas não conseguiu permanecer. Ele tinha um propósito. Ter propósito no início, todos têm. Levá-lo até o fim, só os convictos. 3 vezes ele fala assim, eu não conheço, nunca vi esse homem. Meu irmão, olha a fragilidade que nós somos. Deus tem misericórdia de nós. Você estava com ele porque você fala como ele, você age como ele, fala assim, eu nunca nem o vi. Meu amigo, isso mostra como é fácil nós nos desviarmos do propósito. Mas Deus tem misericórdia. Depois você vê lá como é que foi a história, que o Senhor chama ele também, e não tem argumento, porque uma coisa eu aprendi quando eu leio esse texto, é que as únicas pessoas interessadas nas nossas fraquezas, no nosso problema, é fofoqueiro e Satanás. Essas duas pessoas têm um interesse muito grande no passado dos outros. Jesus não tem interesse nenhum, porque que ele encontra Pedro de novo na praia, ele contradiz o que Pedro esperava. Pedro esperava uma bronca tremenda. Eu não falei que tu ia me negar? Eu não falei que tu... Mas Pedro fica esperando, Jesus só fala assim, Pedro, tu me ama? Então tu vai ser pastor na minha igreja. Pedro, tu me ama? Então tu vai ser pastor na minha igreja. Pedro ali se desmonta, porque Jesus ele tem misericórdia, ele não está interessado no passado, na fraqueza de ninguém. Quem está interessado na tua fraqueza, no teu passado, é pessoas fofoqueiras e Satanás. Jesus Cristo só quer saber o que vai fazer de você a partir de hoje. Eclesiastes 7:8 diz, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que começar é fácil. Hoje é culto também de família. Começar um casamento é fácil. Permanecer e constituir uma família é que é difícil. Começar um relacionamento conjugal, aquele casalzinho apaixonado, igual meu filho, que tem quantos meses que está namorando? 7 meses, apaixonado. Eu fico olhando assim eles. Não tem defeito em nada. Até porque, quando você está apaixonado, isso é fato científico provado na neurociência, o teu cérebro, o lobo frontal, ele entra em estágio de demência. Ele não faz a cognição certa do que é certo e que é errado. Não existe defeito. Nunca fale mal da pessoa, da paixão da outra pessoa, que ele não vai falar, é mentira. Rapaz, mas tu não está vendo que ele é caolha? Não, não é. Está apaixonado, cara. Começar um relacionamento de família é mole. Não tem as broncas, não chegaram as contas, não chegaram a cada um querer o seu espaço.
Todo mundo concorda com tudo no início, é um doce. Às vezes você fica pensando, fala assim, cadê aquela pessoa que eu casei, Senhor? Sumiu. Hoje não é conto de casais, não vou falar nisso. Mas ela está lá. É porque agora as coisas modificaram, cada um tem o seu posicionamento. É difícil permanecer. Hoje a moda é se você passar dos 5 anos, acabou, já sabe que você vai chegar aos 20. Se você passar dos 3 anos de casado, já sabe que você vai chegar aos 10 anos. Porque ninguém mais chega. É como trocar de roupa, é por isso que ele fala assim, ó, ter propósito, é por isso que eu escrevi ter propósito no início, todos têm levá-lo até o fim, só os convictos, e Eclesiastes fala que é melhor o fim das coisas do que o início dela, porque o fim das coisas vai demonstrar e vai dizer quem você sempre foi. Ter uma amizade contigo agora, pastor, é simples, difícil, eu quero ver, é ficar 20 anos do seu lado e a gente permanecer amigo. É verdade ou não é? Daniel poderia entrou na Babilônia firme. Ele já vem convicto, não vou me dobrar. Até então ele não sabia de nada que o aguardava. Não. Vamos, os 4, vamos permanecer crente. Dá a mão aqui, pá, vamos permanecer crente. Quando chega lá, fala assim, olha, tem um negócio, o que foi? Ou come da iguaria do rei, ou morre. Vamos aqui de novo nós 4 aí, vamos permanecer com esse propósito ou não? Vamos. Oh, aleluia. Só mesmo crente que é fiel. E o texto vai falar, você lê na tua casa, que depois que eles são abençoados, que o rei de tudo, que depois, isso lá na frente, que quando o rei, a Daniel foi dado um espírito diferente, foi dado algo a mais, além de sabedoria, foi dado conhecimento de todos os sonhos, discernimento, e que ele discerne o sonho do rei. O rei fala assim, o que tu quer? Eu vou te botar como governador. Ele fala assim, tem mais um negócio, eu queria te pedir uma coisa, o quê? Os meus amigos que permaneceram íntegros também comigo, eu queria que o senhor colocasse eles como tipo prefeito das cidades, aqui está falado, eu vou botar, amigo, quando você é fiel, quando você tem propósito, pessoas e amigos que estão do seu lado também recebem bênçãos. Pode ver lá o texto. Eles também foram postos como pessoas importantes. Quando se tem propósito, você convence outras pessoas. A pior coisa é a pessoa sem propósito. Nós vamos firmar um negócio? Vamos. Daqui a pouco, fulano, que mudei, vamos fazer outro negócio, vamos. E fica assim, vamos mudar, vamos. É o tempo todo assim, ó. Não tem propósito. Pessoa sem propósito é fácil, quer ver? Olha, nós vamos fazer um culto lá fora. Bom, aí chegou lá na hora de fora, mas, poxa, tá quente o tempo, está meio quente, fazer o culto ali, pensando bem, não é melhor fazer aqui dentro de novo? É assim, pessoa que não tem propósito, basta um empecilho, ele muda. Pô, mas espera aí começa, mas, entendeu? Propósito é propósito. Vamos fazer o culto lá fora, vamos. Mas qual é o propósito? Deus sabe qual é o propósito. Vamos fazer lá fora, vamos fazer lá fora. Pô, mas vai ser, não tem essa bateria, essas coisas legal. Aí muda. A pessoa que não tem propósito muda fácil. Ela, qualquer coisa, para. Não precisa nem dizer. Eu fico imaginando que Deus é tão misericordioso que Deus não coloca diante de pessoas sem propósito desafios grandes. Porque Deus é misericordioso, nós estamos vendo na graça, querido. Deus é misericordioso. Deus dá aquele, fala para o meu servo, não bota essas coisas não, que ele, mano, isso aí já vai parar logo. Ele diz, tem prova que tem que ser, cada um com a sua prova. Bem, tudo que você precisa para crescer está nas mãos de Deus. Tudo que você precisa para crescer está na mão de Deus. Nós não precisamos de nada, de nenhum favor, de nada do mundo, porque qualquer coisa que vai cortar o teu relacionamento com o Espírito Santo
não vai te fazer crescer. Pode te colocar em evidência, mas crescer não. Porque crescer no reino de Deus significa descer e se humilhar. Tem pessoas que estão achando que estão crescendo, mas elas só estão em evidências, só estão no alto. No alto qualquer um fica. Zaqueu estava no alto, querido, mas ele ainda não tinha crescido. Zaqueu, a palavra de Deus diz que ele estava lá no alto e o Senhor Jesus Cristo desce do alto, porque agora tu vai para a tua casa, agora tu vai começar a crescer. E quando ele tem um encontro com Jesus, aí a gente vê o crescimento que ele tem, que ele fala, Senhor, se eu devo alguma coisa, eu vou 4 vezes mais devolver, porque agora eu te conheci, eu cresci. Crescer é uma coisa, estar em evidência do alto é outra, completamente diferente. Você não precisa de nada do mundo para crescer. Eu estava vendo aí, esses dias, no YouTube, ou na reportagem, não lembro, uma deputada, vocês conhecem, que era crente. A mulher tinha uma igreja enorme, fazia congressos enormes, cuidava de não sei quantas crianças. Vocês sabem da tragédia que houve. Falei, Senhor, como é que a pessoa chega assim? E agora, tu vê a foto da mulher na prisão, na cadeia. Tu fala assim, eu não acredito. Eu não imagino que Deus esteja gostando disso, não. É colheita. A palavra de Deus diz, tudo que você planta, você colhe. Eu olhei assim e falei, Jesus, que isso, meu? Como que a pessoa pode sair daqui para aqui? Aí o Espírito Santo falou, não, ela nunca esteve aqui, ela sempre esteve lá. Só colocaram em evidência, mas nunca foi grande diante de Deus. O Espírito Santo falou isso para mim. Porque o que você precisa para crescer, eu vou te mostrar o que é. Versículo 17 e 20 a 20, olha só. Quanto a estes 4 jovens, Deus deu-lhe o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Olha o 19. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros iguais, tais como Daniel, Ananias, palavra do rei, Misael e Azaria. E eles vão ficar aqui. Olha o 20. Em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos que nem estavam competindo e todos os astrólogos que havia em todo o seu reino. Glória a Deus por isso. Meu irmão, que coisa! Chega o dia da prova final. Chega o dia do teste final. Todo mundo ali assistindo, era sabatina. Uma sabatina, o que dá a entender aqui. Entra você. 10. Mas quando entra Daniel, Misael, Azaria, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entram, o rei fica assim, espera aí, com esses aqui, 10 vezes mais de todos, inclusive até os que não estavam competindo, que já eram magos no meu palácio, eles são mais sábios. Isso demonstra o quê? Que tudo que você precisa para crescer está na mão de quem? Não está na mão do rei. Não está na mão do rei desse mundo. Está na mão de Deus. O que nós, como homens, precisamos para melhorar, não só no que mais, mas para a nossa família,
para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa congregação. Não é ter o melhor emprego, não, às vezes. Não é melhor ter a melhor faculdade. É ter propósito com Deus. É amá-lo, honrá-lo e guardá-lo. O que nós precisamos, o que você precisa para melhorar a tua família, não é ver vídeo de não sei o quê, não é tentar coisas não, querido. Está tudo na mão de Deus. Você quer melhorar a tua família, quer melhorar o relacionamento com teus filhos, com a tua mulher, com o teu marido, quer melhorar o teu relacionamento no trabalho, quer melhorar o teu relacionamento na igreja, na congregação, quer melhorar a congregação, está nas mãos de Deus. Tenha propósito, coloque propósito no seu coração e você vai fazer o melhor para a congregação. Às vezes não é dinheiro, não é faculdade, é honrá-lo e agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará todo o desejo do teu coração. Que coisa maravilhosa, meu querido. Sabe que Ele está falando? Se tu fizer algo que eu me agradar de ti, eu vou dar o que você precisa. Já estamos encerrando. Mas como agradar a Deus? Como agradar a Deus? Talvez o que falta como homem de Deus é ter uma vida com propósito. Talvez não é esse desafio como Daniel teve, mas ser um membro melhor da igreja, um propósito. Eu vou botar no meu coração de ser um membro melhor. Como agradar a Deus? É ser um pastor melhor. Senhor, o que eu preciso para trazer melhor coisa para as tuas ovelhas? É estudar, é me aperfeiçoar, é ler mais, é buscar mais. Você quer agradar a Deus? Presta atenção nisso. Você quer agradar a Deus? Tenha propósito nas coisas de Deus. Talvez o que nos falta para agradar a Deus é fazer o que o Senhor Jesus quis falar, amar a Deus de todo o teu coração e amar todo esse irmãozinho aí que está do teu lado como a você mesmo. Pronto. Às vezes nós não estamos conseguindo amar a pessoa que está do nosso lado como nós mesmos. Porque nós falamos assim, olha, importa é agradar a Deus, é servir a Deus. O que importa é para mim. Eu entro e saio da igreja, o que importa é agradar. Eu agradando a Deus, o resto, desculpe o termo, que se dane. Está errado. Não está agradando a Deus não, porque ele fala assim, os fariseus perguntam, mestre, qual é o mandamento? Ele falou, eu vou te falar, os principais. Ama a Deus com toda a tua força, e o outro não é menor do que esse. Ama essa pessoa que está no banco do teu lado, como se fosse você mesmo. Você dá facada na tua mão? Você dá punhalada nas tuas costas? É isso aí. Talvez o desafio de honrar a Deus, de ter propósito, não seja, espero que nunca seja igual do Daniel. Ou igual daqueles amigos dele, que um certo momento diante do rei, toda hora a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, após ser tentado no monte, a palavra de Deus diz assim, e tendo Satanás se ausentado dele até o momento oportuno, significa que a Babilônia vai embora e volta de novo, que a luta vai e volta de novo. Jesus não ficou livre, não. Jesus não ficou livre dessas lutas, não. Elas vão e voltam, elas vão e voltam, elas vão e voltam. E talvez agradar a Deus seja isso, você ter propósito com Deus. Em ser fiel, porque as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Talvez não seja isso aqui, porque aqueles jovens, eles venceram ali, mas chega um certo momento que se levanta de novo na Babilônia, os perseguidores. Os caras estão crescendo. Os caras estão muito afinados com o rei.
Aí eles percebem, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O mundo sabe, às vezes, quem é o seu Deus e sabe que você é fiel e vai fazer de tudo para te tirar da direção dele. E falaram assim, olha, esses jovens estão prosperando por uma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego estão prosperando por uma coisa, porque eles têm um Deus. Só tem um jeito de pegar esses caras, o quê? É fazer com que eles não adorem Deus deles. Amigo, Satanás conhece. Não pensa que Satanás se apresenta, vai se apresentar, o diabo vai se apresentar. Você fala, eu nunca vi a manifestação do diabo se apresentar com chifre, um tridente. Olha, eu vim te perturbar. Ele não é burro. Você vai correr dele e vai orar a beça, cara. Se ele aparecer assim, você vai orar, vai jejuar, ele vai perder. Ele se apresenta de forma sutil. E aquele jovem estava servindo a Deus e falou, olha, só tem um jeito deles caírem. É se nós cortarmos a adoração Deus deles, o relacionamento. Fazer eles pecarem contra o Deus dele. Vamos colocar na cabeça do rei para levantar uma estátua. Vocês conhecem a história. E levantou, chamaram ele e falou, estou sabendo que vocês não estão adorando a estátua que eu levantei. Meu irmão, lembra do que eu falei? Que iniciar com propósito é bom? Agora eles estavam sozinhos, não tinham mais Daniel. Iniciar um propósito é bom, difícil é permanecer, mas eles permaneceram. Eles falaram assim, olha rei, o mesmo propósito que nós entramos aqui, nós permanecemos com eles. Pode aquecer a fornalha, porque nós não vamos dobrar sobre a tua estátua, o nosso propósito ainda é com o nosso Deus. E vocês conhecem. Satanás não brinca, nós é que estamos brincando. A chapa esquentou quantas vezes mais? 7 vezes mais. A ponto dos camaradas que foram levar eles caírem mortos. E eles entram, o rei fala assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, o que foi? 3 homens que nós colocamos lá, tem 4 lá dentro, eles estão dançando e a semelhança de um deles é como o sol. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que isso significa? Que quando você tem um propósito com Deus, Deus tem um propósito contigo. Não quebra o propósito que você tem com Deus. Como permanecer fiel no propósito com Deus? Como agradar a Deus? É permanecer com um propósito com Ele. Homens com propósito. Qual é o teu propósito nessa noite? Você tem que ter. Você tem que ter um propósito do que você está fazendo aqui. Eu vou para a igreja e saio. Tem que ter um propósito. Você tem que estar pensando em alguma coisa. Qual o propósito com a tua família? Aonde você quer chegar com a tua família, com os teus filhos? Qual o propósito que tu tem com os teus filhos? Com o estudo, a educação dos teus filhos, tu quer que eles cheguem aonde? Você às vezes quer que eles sejam um médico, uma médica, uma juíza, um juiz, mas qual o propósito espiritual que você tem traçado para a tua família? Porque vai chegar a hora que tu vai embora. E se você não tiver posto um propósito espiritual no coração dele, quando você for embora, a fé deles também vai embora. Eu peço ao Espírito Santo que fale melhor no seu coração nesta noite. Eu gostaria, com a permissão do pastor, que você ficasse de pé. Pode vir para cá, pastor Felipe, que eu vou passar aqui para o senhor. Eu quero orar por você. Pode chamar? Ele vem. Se você quiser vir aqui na frente. Às vezes nós ficamos sem propósito. Eu te confesso que às vezes nós nos perdemos do propósito, sim. Do propósito de Deus. Às vezes, tantos propósitos humanos que nós temos, que sobrepõem o propósito que Deus tem na nossa vida, pastor Felipe. É propósito de comprar um iate, propósito de comprar um sítio não sei aonde, propósito de comprar não sei o quê. Aí os propósitos que nós temos com Deus vai ficando. Nós nos perdemos às vezes nos propósitos espirituais. E quem sabe você está aqui hoje, nesta noite, e fala, Senhor, eu não lembrava do meu propósito de quando eu te aceitei, que eu falei contigo que tu me manda para a missão, me usa dessa forma. Esqueci, Senhor. Porque são tantas outras coisas
propósito que eu coloquei na minha vida, que eu já esqueci o que eu tenho contigo. Vem aqui, nós vamos orar para o Espírito Santo te fazer lembrar disso que colocou no teu coração. Nós vamos estar orando agora. Pai, eu te dou graça por esta palavra que tu falou no nosso coração. Sobre o propósito. Os meus irmãos estão aqui na frente, assim como eu, pedindo ajuda ao Espírito Santo para que venha esclarecer, dar direção no propósito que tu tem para a nossa vida. Nós queremos, Senhor, nesse momento, pedir que os teus propósitos superem todos os outros que nós temos. Porque o que nos faz crescer está nas tuas mãos, como tu falou hoje aqui nesta noite. O que nos faz, Senhor, ser grande na tua presença, está nas tuas mãos. Nós não precisamos do mundo, nós não precisamos de coisas do mundo para, Senhor meu Deus, estarmos bem. Nós precisamos da tua presença. Então abençoa meus irmãos que estão aqui na frente, abençoa a minha vida. Começa por mim. Começa esclarecendo o propósito que tu tem na minha vida, Senhor, para que venha se cumprir, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.